Beleza, galera? Vamos lá, né? Uma resolução de uma questão 4, atividades para a sala, né? Capítulo 7, ângulo limite de refração. Essa questão se encontra lá na página 22. É uma questão com grau de complexidade um pouco maior, né? Uma questão discursiva. Acredito, né, que a maioria de vocês vão fazer a prova do Enem. Então essa é uma questão, não é característica do Exame Nacional do Ensino Médio, é uma questão característica de vestibulares tradicionais. Mas vamos resolver para mostrar para vocês como é que nós vamos utilizar o conceito de ângulo limite na resolução desse tipo de situação problema. No fundo de uma camada de água de espessura uniforme H e de uma grande extensão, existe uma pequena mancha de dimensões desprezíveis. Um disco opaco de raio R é colocado sobre a água de tal forma que seu centro esteja situado na vertical que passa pela mancha. Para que esse disco impeça a visão da mancha de qualquer ponto fora da água, qual deve ser seu raio mínimo? Então ele me forneceu para a gente o índice de refração do ar e o índice de refração da água. Vamos tentar desenhar e ilustrar a situação que está no texto. Então eu tenho aqui uma camada de água de altura H, de uma grande extensão, no qual eu tenho uma mancha lá no fundo. Um disco de raio R vai ser posto sobre essa superfície da água, né, de maneira que com o observador fora aqui não vai conseguir enxergar, porque esse raio ele não vai conseguir sair daqui, ele vai ter o que? Vai sair um rasante na interface que separa esses meios. Então esse observador não vai conseguir enxergar de qualquer ponto que ele for levado aqui. Então, galera, qual vai ser esse raio mínimo, né? Qual vai ser a medida desse raio aqui? É isso que o exercício quer saber. Então vamos voltar às nossas partes de matemática aqui então. Galera, se esse cara não vai conseguir observar, é porque esse raio não vai sair. Então o menor raio possível é quando esse ângulo aqui foi igual ao meu ângulo limite. O que nós sabemos? Que o seno desse cara aqui nada mais é do que eu dividir o índice de refração do meio de menor em índice dividido pelo maior. Ou seja, 1 dividido por 4/3, que vão dar, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ficou 3/4, que é 0,35, ou simplesmente 3/4. Não resolve muito para mim, né, isso aqui, porque ele quer saber esse raio. E a relação entre o raio e a altura desse ângulo limite, que agora eu sei o seno dele, seria interessante se eu tivesse a tangente, porque a tangente desse ângulo, já que isso aqui, ó, estão vendo que é um triângulo retângulo, olha o meu ângulo de 90 graus aqui, seria meu tangente. A tangente desse ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, Rzinho sobre H. Se eu já tenho o seno, eu sei que, pela propriedade trigonométrica, que seno ao quadrado de qualquer ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo tem que dar 1. Eu tenho seno, então vou substituir 3/4 ao quadrado mais o cosseno desse ângulo limite ao quadrado tem que dar 1. Ou seja, 3/4 ao quadrado é 9 sobre 16, mais cosseno desse ângulo limite ao quadrado é igual a 1. Esse cara aqui passa para cá subtraindo, então o cosseno desse cara do ângulo limite ao quadrado é 7/16. Vamos tirar a raiz. Como 16 tem raiz, ficou 4. 7 não tem raiz exata, vamos permanecer aqui raiz de 7. Então agora eu já tenho cosseno. Também não serve, porque cosseno é cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. Eu não sei quanto que vale isso aqui. Eu quero buscar uma relação entre o raio desse disco e a altura essa espessura da camada de água. Então vamos lá. Eu sei que a tangente de qualquer ângulo é o seno desse mesmo ângulo dividido pelo cosseno desse mesmo ângulo. Eu tenho tanto o seno quanto o cosseno. Então vamos dividir 3/4 dividido por raiz de 7 sobre 4. Eu vou cortar 4 aqui, cortar 4 aqui, ficou 3 raiz de 7. Eu terei que racionalizar isso aqui, vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo por raiz de 7, para ficar 3 raiz de 7 sobre 7. Perfeito? Então vamos lá. Mas, como eu fiz aqui, eu posso deixar tudo aqui. Professor, eu não quero racionalizar agora, eu quero racionalizar só no final. Vamos deixar para o final então. Tangente de um ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente, eu já sei, 3 raiz de 7 é igual ao raio que eu quero descobrir
dividido pela espessura dessa camada de água. Vou multiplicar cruzado. Então ficou assim, 3H é igual a raiz de 7 sobre R. A raiz de 7 passa a dividir, então ficou 3H sobre raiz de 7. Vou racionalizar, agora eu tenho que racionalizar. 3 raiz de 7 sobre 7 vezes H. Então quer dizer que o raio mínimo desse disco ele vai ser dado em função da minha espessura. Então é 3 raiz de 7 sobre 7 vezes a espessura dessa camada de água. Então, galera, olha só, uma questão realmente bem complexa, uma questão de alto nível, nível ITA, nível FUVEST, caiu lá na PUC, é uma questão discursiva, não é uma questão objetiva. Então, foge do objetivo de quem quer fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. É uma questão para quem está desejando fazer, né, os vestibulares tradicionais. Galera, olha só, fechamos o capítulo 7, beleza, partiu, tio Jonas já foi. Foi.